E aí a gente sabe também que o consumo de água está diretamente ligado ao consumo de ração. Então, a gente buscou avaliar nesse trabalho qual seria a influência do consumo de água desses leitões frente ao consumo de ração, de favorecer ali o estímulo do consumo de ração desses animais nessa fase de maternidade. Por quê? Porque daí a gente também tem um ganho de transição desses animais, né? Porque a gente sabe que quanto mais cedo a gente adaptar esses leitões a uma dieta sólida ali, né, que é o que a gente fala de creep feed, então quanto mais cedo a gente está adaptando, esse leitão ter o contato com essa dieta mais sólida, mais fácil ele vai passar para outra fase de creche, né, que ele já vai estar tendo toda aquela sua adaptação fisiológica ali por consumir essa ração mais cedo. Olá, tudo bom? Você está no programa Suinocultura Faixa Preta. Vamos conversar com as mentes mais brilhantes da suinocultura. Os convidados vão nos contar os resultados de suas experiências profissionais e como você pode usar esses resultados no dia a dia, como você pode usar todo esse conhecimento científico e técnico para trazer mais resultados para você. Eu sou a Letícia Ruiz, sou uma das hosts do programa e, para quem não me conhece, eu sou professora na Universidade de São Paulo. Dou aula, entre outras coisas, de biosseguridade na suinocultura. Hoje nós estamos aqui com a doutora Karine Fonseca. Ela é zootecnista pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutora pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente ela trabalha como gerente técnica de suínos na Tectron. E ela veio conversar com a gente sobre um artigo científico muito interessante que ela publicou. Mas vamos lá, Karine, se apresenta para os nossos ouvintes. Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer muito pelo convite de estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouco, né, do que eu vi principalmente nesse trabalho, mas também com a vivência prática que já tive dentro de granjas, né? Então, como você me apresentou, eu sou zootecnista, fiz a minha graduação, me formei ali no UFMG, e fiz o meu mestrado e doutorado na Federal do Paraná. Porém, né, em toda a minha trajetória, a gente fala trajetória acadêmica, mas a gente sempre esteve junto ali na prática, no campo, né? Eu trabalhei em a minha linha de pesquisa sempre foi muito voltada para fêmeas em reprodução. Então, a gente viveu bastante dentro de granjas ainda, pegando todo o período de gestação, todo o período reprodutivo, né? Desde preparação dessas fêmeas, gestação, lactação. Também vimos toda a parte produtiva de creche, da parte de engorda, mas sempre buscando ali tentar extrair o máximo do potencial genético que essas fêmeas hoje elas foram trabalhadas para ter, né? Dar condições para elas expressar esse potencial genético. Então a gente trabalhou em diferentes frentes hoje nas regiões do Brasil, sempre tentando conciliar o que a gente vê ali na academia na prática ali para poder gerar a melhor rentabilidade, sempre pensando no produtor, né? A DSM Firmenich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firmenich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Nossa, muito legal a gente pensar nessa integração, né, da universidade com a indústria, porque às vezes esses mundos ficam muito separados, né, e quanto mais a gente juntar essas duas formas de viver, vamos colocar assim, né, a forma de viver ali da indústria, do dia a dia, daquela correria, junto com a parte acadêmica, né, com todos os seus detalhes e minúcias, quando a gente conseguir juntar isso lá no campo, o Brasil vai sair ganhando e muito com essa união. Mas me passaram esse artigo aqui, muito legal, que você fez lá com um grupo, que é a influência da água de bebida aromatizada na ingestão voluntária e no desempenho de leitões lactentes e desmamados. Eu dei uma lida no trabalho, achei muito interessante. Pelo que eu entendi, você deu uma avaliada no consumo de água desses leitões em maternidade e creche, em diferentes grupos, né, em diferentes tratamentos, que você adicionou um produto na água, né, para deixar essa água aromatizada, para trazer a atenção desses leitões para essa água. E aí isso gerou alguns resultados bem interessantes. Me explica melhor esse trabalho, por favor. Então, o objetivo principal do trabalho é avaliar justamente o que essa influência no consumo de água desses leitões impacta ali nessa fase de maternidade, né?
Porque a gente sabe que a maternidade é uma fase muito crítica ali para o animal, porque as fêmeas atuais hoje, a gente traz a hiperprolificidade nessas matrizes, né? Então, um número muito alto de leitões ali naquela leitegada, que essa fêmea ela tem que parir e tem que desmamar esses leitões, né? Porque não adianta a gente ter uma leitegada numerosa, mas a gente não desmamar animais ali no final da produção, né? No final do período da maternidade. E aí a gente sabe também que o consumo de água está diretamente ligado ao consumo de ração. Então, a gente buscou avaliar nesse trabalho qual seria a influência do consumo de água desses leitões frente ao consumo de ração, de favorecer ali o estímulo do consumo de ração desses animais nessa fase de maternidade. Por quê? Porque daí a gente também tem um ganho de transição desses animais, né? Porque a gente sabe que quanto mais cedo a gente adaptar esses leitões a uma dieta sólida ali, né, que é o que a gente fala de creep feed, então quanto mais cedo a gente está adaptando, esse leitão ter o contato com essa dieta mais sólida, mais fácil ele vai passar para outra fase de creche, né, que ele já vai estar tendo toda aquela sua adaptação fisiológica ali por consumir essa ração mais cedo. Então a gente buscou avaliar esses ganhos. E a aromatização dessa água foi para poder fazer esse estímulo, né, estimular esse leitão a consumir essa água. Nós pensamos também em adicionar um flavorizante que tenha um aroma específico do que ele vai consumir na ração de creche, para também trazer esse imprint sensorial aí dessa água ali junto com a raçãozinha, todos terem o mesmo perfil aromático. Então a nossa ideia foi basicamente essa, né, de fazer estimular o animal a consumir mais água, para obviamente ele consumir mais ração aí. Então sai um animal mais pesado e mais adaptado ao consumo da ração seca, né, que ele vai ter ali na próxima fase, que é a fase de creche. Nossa, com essa tua fala aí me veio uma coisa na cabeça que eu achei muito interessante, que assim, você usar a água, que é um nutriente muito importante para esse suíno, mas não é um nutriente tão caro quanto se a gente for pensar na ração que esse animal consome, né? E com água, que é uma coisa barata, sendo de qualidade, né? Você vai estimular esse animal a consumir mais ração, diminuindo o desperdício desse produto, que é caríssimo, né? E que pega grande parte do custo de produção. Então, é uma sacada muito legal. Não é simplesmente, né, a gente pensar na questão do peso do animal, do ganho de peso, do desenvolvimento, mas a gente tem toda a questão econômica também relacionada à nutrição, a menos desperdício. Muito, muito interessante. E aí você dividiu esses animais em grupos, né, para ver o que acontecia. Se não colocasse, né, esse aromatizante, esse flavorizante na água, com um pouco, com um pouquinho mais e com bastante, né? E aí você teve resultados diferentes nesses grupos. O que aconteceu? Então, a gente conseguiu observar exatamente o que a gente pensou ali na hora de fazer o desenho do experimento, né? Então, a gente teve um tratamento que não tivemos nenhuma fonte de estímulo ali sensorial para esses leitões. O tratamento 2, que foi com uma dose de 100 ppm do produto, o tratamento 3 com 200 e o tratamento 4 com 400 ppm. Aí nós vimos, né, exatamente isso, né, que os animais que consumiram ou o tratamento 3 e o tratamento 4, que eram com umas doses maiores ali do aromatizante, a gente teve efeito direto no consumo de ração, né, eles consumiram ali em média 400 gramas a mais de ração, e isso desencadeou o efeito direto no peso desses animais. Então, o tratamento 4, em relação ao tratamento que não teve nenhum estímulo ali da água, a gente teve um ganho de 2 quilos a mais nesse leitão. Então, esse leitão ele teve esse ganho aí efetivo de 2 quilos. E eu também queria deixar bem claro que quando nós conduzimos esse experimento, a única diferença que a gente trouxe dos tratamentos era a adição do flavorizante, né, do aromatizante dentro dessa água. Porque o efeito do tratar ali, do manejo com os leitões foram os mesmos para todos os tratamentos, para tirar qualquer efeito aleatório que tivesse de manejo, né? Então, foi exatamente só a adição desse atrativo nessa água aí que fez esse vínculo do animal consumir mais e, consequentemente, ter um maior ganho de peso ali. Esses animais, eles ficaram 21 dias na fase de maternidade, porque a gente conduziu esse experimento numa granja comercial. Então, era uma granja comercial de 2.000 matrizes. A gente não influenciou muito no manejo da granja. Então, a gente manteve ali a faixa etária de 21 dias nesse desmame e começamos a adicionar esse flavorizante com 3 dias após o nascimento, né? Porque daí vem toda a questão da uniformidade da leitegada, do manejo normal diário da granja. Então, nós não influenciamos nisso.
A partir do momento que esses animais foram uniformizados, nós iniciamos ali os tratamentos, né, essa adição desse aroma nessa água. Então, assim, um cuidado que a gente teve, nós isolamos cada baia, então a gente colocou aqueles bebedouros de cachorro, que tem um galãozinho de 5 litros, né, então a gente isolou cada baia desses animais, então nós fizemos o tratamento ali diretamente por baia. Então o manejo foi o mesmo, a única diferença foi só na adição do aromatizante. Bom, vamos encerrar por aqui essa primeira parte, mas fiquem atentos, porque a segunda parte vai ser lançada em breve e você vai conseguir entender o assunto de forma completa. Espero vocês lá, até mais! Oi pessoal, eu sou a Inês Andretta, sou host do podcast Suinocultura Faixa Preta e hoje eu tenho um recado importante para os pesquisadores de plantão. Bom, nós aqui no podcast estamos sempre em busca dos melhores e dos mais recentes projetos de pesquisa para compartilhar com os nossos ouvintes. Então, se você é um pesquisador, tem resultados bacanas e quer vir aqui conversar comigo e compartilhar esses resultados com os nossos ouvintes, esse convite é para você. Manda um e-mail para a gente com os principais resultados. O e-mail é hello@wisenetics.com. A gente aguarda o contato e até a próxima!